prazer grande estar aqui compartilhando com vocês nesse evento algumas ideias. Eu que iniciei minha vida profissional aqui em Porto Alegre e há 10 anos eu moro em São Paulo e morei em Brasília, e venho tendo uma relação muito grande com várias cidades no Brasil hoje, com vários projetos que visam desenvolver a cidade a partir da cultura do empreendedorismo. E é isso um pouco que a gente vai conhecer nesse dia de hoje. Eu vou aí, nesses minutos, estar podendo compartilhar algumas ideias com vocês sobre isso. Então, pegando um pouco o gancho que o prefeito aqui deixou, a cidade realmente é o local onde tudo acontece. Aqui tem uma imagem que foi tirada de um livro do Steve Johnson, chamado Emergência, em que ele relaciona o crescimento das cidades com o crescimento orgânico do corpo humano. Então, vocês podem ver, esse é o cérebro, esse é a cidade de Hamburgo, na Alemanha, onde as coisas se parecem muito, porque há um processo natural de concentração no centro de uma série de recursos e de possibilidades, e mais para as periferias vão ficando aquelas coisas com menos infraestrutura, com mais dificuldades de transporte, de acesso a todo tipo de necessidades. Mas é também, referenciando a fala do prefeito, é na cidade que as coisas acontecem, é na cidade que as pessoas lutam pelas suas causas e defendem aquilo que elas querem. E as cidades vão se construindo, então, com a tecnologia, com o desenvolvimento, com a energia vinda da internet, em coisas maravilhosas, iluminadas, e que vão trazendo uma série de possibilidades e de novas formas de interação, de consumo, de vida. Mas o consumo, realmente, em excesso, e muitas vezes aqui exagerado pela população, ele pode trazer coisas que não são tão agradáveis assim. E a gente viveu aí recentemente alguns desastres. A apresentação eu mandei na quinta-feira, que foi o dia também do referido massacre lá no Rio de Janeiro, que mostra como, às vezes, por mais que se tenha desenvolvimento, se tenha educação, se tenha tecnologia, existem algumas coisas que estão sendo feitas que levam as pessoas a uma situação realmente constrangedora. Mas não é isso que a gente quer falar aqui. Eu vim aqui para falar de otimismo, de ver como que a cidade realmente pode se desenvolver e como que nela a gente pode construir um ambiente para que as pessoas possam estar construindo aquilo que elas sonham, aquilo que elas desejam. E hoje a tecnologia, sem dúvida, é uma ferramenta muito poderosa. A gente nunca teve tanto acesso a tantos recursos, muitas vezes deles gratuitamente, disponíveis para todo mundo. Eu acho que essa é realmente uma grande mudança, um grande paradigma que a gente vive e que a gente deve saber aproveitar, e acho que essa conferência do TEDx Laçador e o futuro das cidades pode ser um passo importante no sentido de estimular que as pessoas utilizem cada vez mais esses recursos no sentido de fazer cidades melhores, com mais condições de vida para todo mundo. E vocês vejam que essas coisas elas estão acontecendo. Então, esse projeto é um projeto da Natália Garcia, que entrou num site da internet, e ela pediu R$25 mil. Porque o que ela queria? Ela queria viajar 10 cidades do mundo para fazer benchmarking, pesquisa sobre boas práticas que estão acontecendo nas cidades. E a gente conseguiu o quê? 285 pessoas apoiaram e ela conseguiu R$25.785, e a viagem vai começar, vai ter um blog em que ela vai comentar e vai estar falando tudo isso. Essa possibilidade, ela tem a ver com a questão da computação nas nuvens. Nos últimos anos, talvez para quem é técnico não tenha percebido, mas os computadores em rede, eles tinham que ser instalados. Aqui na SPM, por exemplo, eles tinham que estar sendo instalados, eles tinham que ser comprados, ia ter que ter segurança, ia ter que ter cabo, ia ter que ter um monte de coisa que investia muitas vezes, ia ser muito mais difícil fazer as coisas. E hoje não. Essa plataforma ela subiu para as nuvens. Ela tem hoje nas nuvens a possibilidade de criar estações de rádio, estações de TV, jornais, novas formas de compartilhamento e de aplicações, que muitas vezes não precisa mais desse servidor, de toda essa tecnologia aqui embaixo. Isso você consegue fazer usando o próprio computador, usando o próprio telefone, e isso realmente é um fator muito importante na mudança cultural das coisas. E você vê que
coisas muito antigas, como o comprar e o vender, né? Você pega, por exemplo, um site como o Mercado Livre, que é um site bastante antigo, ele hoje é um site que permite que 45 mil famílias brasileiras sobrevivam do Mercado Livre. São pessoas que vendem e compram produtos na sua casa e que oferecem esse produto e que são vendidos por uma pequena taxa de transação. Então, vocês peguem, por exemplo, aqui, 167 produtores de mel do Rio Grande do Sul hoje vendem pelo Mercado Livre. Então, mostra como a tecnologia ela dá acesso a mercados a pessoas que não tinham, muitas vezes, para quem vender ou que possam ampliar, espraiar o número de clientes, né? Olha, por exemplo, um outro modelo que é de um amigo nosso aqui, da Ana, do Beto e da Karina, né, que é a Ninui. A Ninui é um site como o Mercado Livre, só que o Mercado Livre cobra uma transação, uma comissão por cada venda. Já a Ninui não, ele é um site socialmente responsável, ele não cobra nada pelas transações. Ele é um projeto financiado por editais públicos, da FINEP, lá do estado do Rio de Janeiro, e hoje eles conseguem, então, fazer brechós, artesanatos, colecionáveis, que as pessoas não tinham para onde vender aquela coleção que tinha. Hoje a Ninui é um site de comércio justo que permite essa troca. Um outro exemplo que vem aqui do Paraná é a Solidarium. A Solidarium, vale a pena destacar, ela também é um site de comércio justo, mas ela hoje é reconhecida internacionalmente pelas principais instituições de comércio justo do mundo como um site que realmente transforma, como realmente consegue inovar no relacionamento de produtores com fornecedores. A diferença entre a Ninui e esse site é que a Ninui vende entre consumidores. Esse site da Solidarium, ele busca concentrar os produtores e negocia, então, com o Walmart, que hoje o Walmart vende produtos que são comprados de produtores que são integrados pela rede da Solidarium. Outro exemplo, a Tradac. O que a Tradac faz? A Tradac pega estoque ocioso das empresas e troca entre empresas. Como isso chama? Escambo. Escambo digital. Então, são coisas muito antigas que são reinventadas hoje no sentido de aproveitar aquilo que a internet traz de bom. E o que isso tem a ver com o futuro das cidades? Muitas vezes as empresas quebram, se vocês forem buscar as pesquisas, as empresas quebram por falta de venda. Esse é o motivo principal da quebra das microempresas no Brasil. Apesar de todo o trabalho que o Sebrae vem desenvolvendo, que políticas públicas vem fazendo, a taxa de mortalidade das empresas no Brasil ainda é muito grande. Isso é ruim para as cidades, porque as cidades deixam de crescer, deixam de ter emprego, deixam de ter desenvolvimento, e a Tradac pega esse estoque ocioso de serviços e de produtos e troca entre as empresas. Então você vê que tem bastante serviço, desde biblioteconomia, produção de vídeo, anúncios em revista, que são coisas que estavam sobrando e que podem trocar entre as empresas, e isso aumenta a taxa de sucesso dessas empresas. Esse caso eu acho muito bacana, que é a Danila Guimarães. Quem conhece a Danila Guimarães? Ninguém. Ótimo. Né? Pois a Danila Guimarães, ela faz muito sucesso no Goiás. Não sei se todo mundo sabe, mas a cidade de Goiânia é um polo de confecção no Brasil. Toda a região centro-norte, ali de Brasília, Tocantins, norte de Minas Gerais, vai a Goiânia e compra roupas como quem vai a 25 de março comprar bugiganga. Né? E a Danila Guimarães estava no meio desse povo todo lá de Goiânia. E ela resolveu se diferenciar. O que ela resolveu fazer? Ela veste os modelos da Danila Guimarães. E ela disse assim, sabe que eu não vou contratar agência de publicidade nenhuma. Eu vou fazer a minha publicidade no Orkut. E aí ela foi e criou um perfil no Orkut. Esse é o primeiro perfil dela, com 1000 amigos. E aí lotou. E ela abriu um segundo perfil no Orkut. E aí lotou. E ela abriu um terceiro perfil no Orkut. E aí lotou. E ela abriu um quarto perfil no Orkut, que lotou também. E aí ela abriu um quinto perfil no Orkut, que também lotou. E aí tem um sexto perfil no Orkut, que está lotado, e tem um sétimo perfil do Orkut, que vocês podem virar amigos da Danila Guimarães, porque ela tem ainda 400
amigos para serem amigos dela nesse perfil do Orkut. Tá, vamos falar de alguma coisa um pouco mais séria, talvez, né? Olha só. 102 municípios do Piauí não possuem agências bancárias. Olha aqui embaixo. Você tem, hoje, 5 estados brasileiros líderes em não ter agência bancária. Paraíba, Tocantins, Rio Grande do Norte, olha só. O nosso glorioso Rio Grande do Sul. Quinto estado do Brasil com o maior número de cidades que não tem agência bancária. O que pode ser um problema é também uma oportunidade. Hoje você pode ter dentro de uma lan house um correspondente bancário. Então, para essas cidades poderem se desenvolver, até que os bancos públicos e depois os privados, é claro, vão ir a essas cidades atender quem não tem correspondente bancário, hoje já tem uma solução que pode permitir que cada lan house se transforme em correspondente bancário. E isso significa você está com uma cobertura no mundo, no Brasil inteiro. Né? No mundo seria um exagero, mas existem outras formas de acesso público no mundo. Mas no Brasil inteiro, hoje, as lan houses chegam aonde não pode chegar. E acho que, mais uma vez, o exemplo do Sebrae ele é relevante, que hoje o Sebrae já tem 300 lan houses que são ponto de acesso a produtos e serviços do Sebrae que funcionam dentro de lan house. Então, as lan houses, muitas vezes, vocês vão ver, tem outros exemplos, elas são a porta de entrada, realmente, da população de baixa renda à inclusão digital. Hoje já existem várias pesquisas que mostram que para a classe D e E é mais barato ela usar a lan house do que ela comprar um computador em casa. Porque o custo que ela vai ter do computador em casa, mais o custo da internet, que no Brasil ainda é muito alto, faz com que seja mais caro ela ter computador em casa do que ela usar o computador na lan house. Por isso que a lan house deve ser vista como um meio muito importante para conseguir dialogar com essa população. E o projeto aí do Porto Alegre CC, eu acho que poderia fazer uma coisa bacana com as lan houses aqui de Porto Alegre, no sentido de estimular que a gurizada possa estar indo ocupar essas lan houses e contribuir com a visão delas para a cidade. Mais uma vez, essa questão da juventude, né? Falta de mão de obra qualificada de mercado. A notícia do ano passado. Né? O que mostra? O Brasil aí da Copa, das Olimpíadas, que a gente sabe que são eventos muito grandes, são eventos que exigem, ao mesmo tempo, um grau de serviço, de qualidade de serviço muito grande. E a gente sabe o déficit que a gente tem nessa formação de mão de obra. Como é que as cidades empreendedoras podem resolver esse assunto? Olha o exemplo da Peer-to-Peer University. A Peer-to-Peer, né, que já é esse ponto a ponto, que as pessoas podem iniciou compartilhando músicas. Né? Hoje é um site na internet que você, que sabe alguma coisa, você vai lá e submete um curso. E esse curso você pode estar oferecendo para qualquer pessoa. E as pessoas que estão afim, eles vão lá e se inscrevem. Aqui no Brasil, a gente está criando a UniAberta, que é uma universidade também nesses mesmos moldes, que visa fazer com que as pessoas possam estar trocando informações de uma forma compartilhada e livre. Esse modelo ele já vem dando certo no mundo todo. Esse site se chama LiveMotion. Olha só, 8.643.676 pessoas ajudam umas às outras a aprender idiomas. Então você vai lá, você quer aprender inglês. Ok, você pode aprender inglês e você ganha quantas horas você quiser de aula de inglês, você tem que pagar em aulas de português. Esse é o negócio. Você dá o seu conhecimento e, em troca, você ganha o conhecimento do outro. Olha só essa notícia lá da Universidade da Catalunha. Os resultados positivos com o primeiro curso piloto da Universidade Aberta da Catalunha usando o Facebook. Então, as pessoas hoje estão aprendendo através das redes sociais. Né? Esse ensino informal faz com que as pessoas tenham à disposição aquele conhecimento que não existia. E a gente está falando de cidades pequenas, de quem tem mais dificuldade de acesso. Hoje você tem 9.410 resultados em português de pessoas ensinando a tocar violão. Desde músicas, a fazer acorde, a fazer afinação. Então, o conteúdo está muito disponível. O que a gente poderia fazer, e acho que a ideia de conferências como essa, é melhorar as formas de despertar o interesse por esse conteúdo e o uso desse conteúdo. Você vê aqui um projeto do MEC, Banco Internacional de Objetos Educacionais. Então, são filmes, livros, são vídeos, são músicas, são 12.434 objetos publicados hoje,
com mais de quase 2 milhões de visitas de 165 países, disponíveis para aprender desde geografia, tabuada, qualquer assunto que vocês imaginarem hoje, de alguma forma ou de outra, ele está disponível num banco internacional de objetos educacionais. Vamos falar de um outro exemplo. Quem conhece esse site aqui? I Just Made Love. Eu acho que esse site é legal, foram umas 10 pessoas. Né? Esse site é legal porque ele mostra um projeto muito bacana. Olha só. As pessoas, né, vamos traduzir livremente aí com eu recém fiz amor. Então as pessoas vão na internet ou no iPhone, né, e escolhem. Fazem um comentário, mostram se foi dentro de casa, fora de casa, né, se foi homem com homem ou mulher com mulher. Olhem as posições, certo? E aqui se foi a primeira vez e se usou ou não usou o preservativo. Né? Olha só, esse é o retrato de Porto Alegre. Ó, Moinhos de Vento é onde a coisa anda mais quente na cidade. Né? Então você vai ver, né, aqui é mais ou menos a SPM, você vai ver a cidade, e a cidade vai se construindo esse mapa aí. E aqui estão as estatísticas. Agora a pergunta, quem criou esse site? Quem criou esse site? A Organização Mundial da Saúde. Porque foi a única forma deles acabarem com as mentiras na resposta. Porque quando a pessoa chegava e perguntava como que ela fez amor, em que posição e quantas vezes, todo mundo mentia. E quando eles conseguiram fazer um serviço em que a pessoa, ela mesma ia lá, se divertindo, dizer, eles conseguiram chegar em estatísticas bem mais confiáveis para subsidiar políticas públicas, né, que é o que a gente chama de crowdsourcing, ou seja, espalhar com que as pessoas possam estar criando esse conteúdo. Acho importante citar o professor Vasco Furtado, que há 5 anos criou o Wikicrimes. O Wikicrimes ele é uma ferramenta poderosa, mas infelizmente ele não cresce no Brasil, porque as polícias continuam negando a abertura de dados que são públicos. Então isso faz com que a população, que mesmo é um site colaborativo, que você vai lá e diz, fui assaltado, fui roubado, né? E isso faz com que tenha um conhecimento coletivo a respeito da cidade para dizer os lugares mais seguros e menos inseguros. Mas o não decolou. Ele é um projeto precursor do que está sendo feito aqui, que já foi falado pelo nosso prefeito, que é o Porto Alegre CC. E eu acho que é importante o Porto Alegre CC, eu queria destacar aqui uma provocação, que é, as redes são ambientes de interação e não de participação. Isso pode ser uma questão semântica, mas eu acho que é muito importante da gente perceber. Né? Ou seja, nas redes não existe a escolha entre o certo e o errado. O que as redes fazem acontecer é quando todo mundo vai dando a sua contribuição e o resultado, ele é fruto de algo que é coletivo. Né? Então, a gente vive esse momento da economia criativa, a ideia é que as cidades se desenvolvam cada vez mais. Aqui é um outro projeto que fala sobre o empreendedorismo, é um grupo que quer fazer uma minissérie de TV e que sai atrás de patrocínio em busca da internet. O meu objetivo era mostrar esse vídeo e mostrar outros exemplos para vocês de educação empreendedora, mas eu acabei me empolgando no meio de algumas histórias, o meu tempo acabou, eu peço desculpas para vocês, mas deixo na internet depois à disposição a apresentação como um todo. Muito obrigado.